E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo de direito constitucional. Bem, hoje vamos falar sobre as eleições, de senadores, deputados, vereadores, que são os representantes do poder legislativo. Vocês já devem ter ouvido muito falar desses parlamentares que nos representam perante a União, perante os estados, perante os municípios. E eu vou trazer inicialmente um quadrinho que eu preparei aí para vocês darem uma olhada sobre as diferenças principais entre senador, entre deputado federal e estadual e vereadores. Os senadores, sem dúvida, são os mais diferentões aí desses quatro, já que eles necessitam ter no mínimo 35 anos de idade para ser eleitos. São eleitos, são votados pelo sistema majoritário, ou seja, quem tem mais votos ganha a eleição. Eles também possuem mandato de 8 anos, diferente dos demais que possuem apenas mandatos de 4 anos. E eles são em número de 81. São 3 senadores por estado, e o Distrito Federal também tem 3 senadores. E a justificativa para isso é que os senadores eles não representam diretamente o povo, mas representam os estados. Os estados da federação eles têm que ter supostamente ou teoricamente igual voz na representação perante a União. Então os estados ali eles são, independentemente da população, independentemente da força política e econômica, eles são representados de forma idêntica no Senado. Tanto Roraima, que é o estado menos populoso do Brasil, tanto São Paulo, que é o estado mais populoso, eles têm igualmente 3 senadores, diferente do que acontece na Câmara dos Deputados, onde há um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados para cada estado. São Paulo, obviamente, tem um número de 70 deputados, porque essa representação é proporcional à população de cada estado. Então, São Paulo tem o maior número de deputados, os pequenos estados, vários deles possuem apenas 8 deputados. As assembleias estaduais têm um número de deputados estaduais que é proporcional à quantidade de deputados federais que aqueles entes federativos possuem, e as câmaras municipais vão ter uma quantidade de vereadores também proporcional à sua população. Mas uma questão muito interessante do que eu tratei aí do sistema majoritário para os senadores é que, no caso dos deputados e dos vereadores, o sistema eleitoral é o sistema proporcional, não é teoricamente, o mais votado não necessariamente será eleito para deputado ou para vereador. Como é que acontece nessa eleição proporcional? Há o chamado coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é uma divisão que se faz entre o número de votos válidos e o número de vagas existentes para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal. Então, com esse coeficiente eleitoral, obtendo esse valor, vai se verificar os partidos que conseguiram alcançar aquele coeficiente eleitoral. Então, se um partido, vamos supor que o coeficiente eleitoral é de 100 mil, vamos supor que foi 1 milhão de votos válidos e existem 10 vagas, o coeficiente eleitoral vai ser de 100 mil. E um determinado partido conseguiu 300 mil votos. Então, isso significa que ele conseguiu 3 vezes o coeficiente eleitoral, logo ele terá 3 vagas naquele espaço legislativo. E, em algumas situações, um partido, acontecia, na verdade, muito com coligações, vou falar um pouquinho melhor sobre isso aí daqui a pouco. Muitas vezes uma coligação conseguia um número grande de votos graças a um puxador de votos.
um tiririca, algum outro nome de expressão, conseguia 1 milhão de votos ele isoladamente e conseguia puxar, né, levar consigo outros candidatos que conseguiam uma votação bem menor, uma votação inexpressiva. E por isso foi criada uma regra que passou a vigorar nas eleições de 2018, que o candidato para ser eleito, ele precisa ter pelo menos 10% desse coeficiente eleitoral, né? Então, voltando para o nosso exemplo, né, se o coeficiente eleitoral apurado é de 100 mil, então alguém para ser eleito tem que ter pelo menos 10 mil votos para ser eleito junto com o puxador de votos. Se ele tiver menos do que 10% do coeficiente eleitoral, essa vaga irá para um outro partido que tenha conseguido um valor um pouco melhor, né, de votos, algum candidato que tenha conseguido esse número mínimo, né, de 10% do coeficiente eleitoral, né. Essas coligações elas existiam até a eleição de 2016, né. A partir da eleição de 2018, por causa de uma emenda constitucional, né, as coligações elas passaram a ser aplicadas apenas para as eleições majoritárias, né? Então, você vê algum partido se reunindo a outro para uma eleição, desde 2018 isso só se aplica para eleições majoritárias, que são as eleições para governador, presidente, prefeito e também para senador, né? No caso dos deputados e dos vereadores, eleições proporcionais, né, não existe mais as coligações, a figura das coligações foi extinta, né? Então, para se alcançar esse coeficiente eleitoral nessas eleições proporcionais, né, o partido ele isoladamente tem que alcançar aquele coeficiente eleitoral, né, e os candidatos dentro do partido têm que alcançar no mínimo 10% desse coeficiente eleitoral, certo? Não existe mais coligações em eleições proporcionais, um partido somando o voto com outro partido da mesma coligação. Isso desde 2018 não existe mais, certo? Bem, uma outra característica interessante, né, de diferenciação aí entre os ocupantes do legislativo é que os senadores são eleitos junto com 2 suplentes, né? Vocês podem verificar quando tem uma eleição para senador, o senador é eleito junto com mais 2 pessoas, o nome aparece quase escondido lá embaixo no material de campanha, mas esses suplentes que são eleitos com senador, eles vão ser aqueles que vão substituir, né, o senador, no caso o primeiro suplente ou o segundo suplente, né, no caso de afastamento do senador, no caso de uma morte do senador, na vacância do cargo, né, o senador ele vai ser substituído por aquele suplente, né. O comum é acontecer muitas vezes uma licença do senador por mais de 120 dias, ou então ele assume um cargo no ministério, né, ou então mesmo ocorre uma cassação do mandato, uma morte daquele mandatário, e aí ele é substituído pelo suplente que foi eleito junto com ele como uma chapa, né? E isso não acontece no caso dos deputados e dos vereadores. No caso dos deputados e vereadores, eles também têm suplentes, mas esses suplentes são aqueles que integraram a lista do partido na eleição, né? No caso, se foi eleito um deputado estadual pelo partido X, né? O suplente, ou o primeiro suplente, vai ser o segundo colocado daquele partido, né? O segundo mais votado daquele partido vai ficar com a primeira suplência e assim sucessivamente. Se teve 5 eleitos por determinado partido, então o sexto colocado vai ser o primeiro suplente daquele partido e vai assumir, né, no caso de vacância do cargo, de algum dos cargos de deputado daquele partido, ele irá assumir a vaga, certo? É um pouquinho diferente do que acontece da eleição para o Senado, em que o suplente é eleito junto com o senador e, lembrando, né, no caso do Senado, a votação é majoritária. Existe coligações para o Senado, pode ocorrer perfeitamente de um
suplente ou os dois suplentes serem de partidos diferentes do titular, né? Poderá ser substituído por eles, mesmo que eles sejam de partidos diferentes, porque eles formaram uma coligação e essa coligação era possível no caso do Senado, ok? Então, no mais, estou disponível, perguntas, comentários, façam aí embaixo, certo? Estou aguardando o contato de vocês e fiquem aí para mais outros vídeos que vamos publicar em breve, ok? Um grande abraço e até mais.